Boa noite, gente. Hoje nós vamos refazer a primeira parte que houve por nome da internet, não conseguimos gravar. Então, nós vamos ver a nova apresentação do plano de saúde familiar. Uma visão única acerca de uma necessidade. Sabendo dos perigos de consumirmos água de má qualidade por longos períodos, o Sr. Carlos Henrique Pereira da Silva, sempre que aparece seu nome, nós fizemos uma reverência porque é uma pessoa iluminada. Nós vamos ver o porquê. Então, o Sr. Carlos Henrique Pereira da Silva fundou a empresa Timor em 2004 com uma missão em mente: proporcionar saúde e qualidade de vida para as pessoas por meio de uma água de qualidade que hidrata de fato. A Timor. Timor quer dizer tratamento por imantação molecular. Em outras palavras, quer dizer que vamos tratar a água a partir da molécula. A molécula é a menor parte que podemos dividir a água. E a nossa água, infelizmente, estão todas contaminadas. Nós ajudamos a contaminá-las, jogando fora as pilhas velhas, embalagem de alimentação, tratados e outra série de detritos. Estes, ao se decompor, emitem óxido e estes vão para os lençóis freáticos e contaminam as águas. E as águas nos contaminam também. Mas para prosseguir, para proteger, Deus sempre envia homens iluminados. Por exemplo, para nos tirar da escuridão, Deus iluminou Thomas Edison e, produziu a lâmpada. Para nos livrar das enfermidades, Deus iluminou Alexander Fleming e ele inventou a penicilina. E para nos livrar da água poluída, Deus iluminou o senhor Carlos Henrique Pereira da Silva, que desenvolveu o Silocimol para melhorar a nossa vida. Sabemos que tem no comércio uma variedade de filtros, bons por sinal, mas todos só filtram a água. Depois de filtrada, continua só H2O. Ao passo que o Silocimol modifica a água no estado molecular para o estado iônico. Vamos ver o que é o Silocimol e como funciona. O Silocimol é um conjunto de ímãs cientificamente selecionados e alinhados que formam um fluxo magnético suficiente para dissociar a molécula da água. Um detalhe muito importante: a água, para nutrir o corpo, tem que ter sais minerais, e entre eles cálcio e magnésio. Mas como o Brasil não é um país vulcânico, existem mananciais de água sem cálcio e magnésio. Para obter os hidroxialcalinos, a Timor colocou numa embalagem pedras vulcânicas de dolomita que libera índice de cálcio e magnésio para a formação dos hidroxialcalinos. A água, quando ela fica parada, ela tem a tendência das moléculas se unirem. Isso que nós estamos vendo aqui nesse slide agora, nós se nós conseguimos aumentar um pouco. Então, isso que está aparecendo agora é água sem tratamento magnético. Essas bolas que tem não são sujeiras. Essas bolas ali
São as moléculas de água que, quando a água fica parada, elas se unem uma com as outras e formam esse verdadeiro bloco de moléculas, esse grupo. Esse grupo é chamado tecnicamente de cacho ou de clúster. Reúne-se ali 20, 30, 40 moléculas de água. Só que tem um detalhe muito importante, gente. Veja essa célula aqui. Ela tem as partes vermelhas, e são as toxinas que tem. Essa é eliminada com água. Mas como que não entrou água, então essa célula perdeu a imunidade. Ela enfraqueceu. Por quê? Porque os clústeres não deixam entrar água. Essa parte verde é a membrana da célula. Essa parte amarela é a abertura por onde que entra água para nutrir a célula. E graças aos clústeres que estão aqui em cima, não deixa entrar as moléculas da água para nutrir a célula. Com isso, então, o nosso corpo perdeu a imunidade. E o que nós podemos fazer ali? Ali é que entra em ação, então, o invento do doutor Carlos Henrique. Ele projetou o silocimol. Silocimol nada mais é um conjunto de ímãs, aqui podemos chamar de silo, aqui dentro, os ímãs cientificamente selecionados e alinhados de tal forma que ele forma um fluxo magnético. Este fluxo magnético ele tem força suficiente para dissociar a molécula d'água, que nós já vamos ver como é que funciona. Então, nós vamos ver aqui no outro slide, no slide do lado, a função de uma água magnetizada. Veja todas as células soltas, individuais, na forma hexagonal, finas, entre em qualquer abertura na nossa célula. Esta célula aqui ela está nutrida agora. Essa célula adquiriu imunidade graças à água. Nós já vamos voltar a esse assunto. Reação química. A reação química da água a ser supermagnetizada é conhecido como hidrólise da água. Aqui nós temos a fórmula universal da água. Duas partes de hidrogênio e uma de oxigênio. Então, H2O. Essa fórmula é universal. É universal. Mas se nós botarmos aqui o silocimol e o topo H+, quando a água passa por ele, ele leva aquele fluxo magnético e ele dissocia o H2O em OH- e H+. A partir de agora, daqui para frente, não encontramos mais o H2O. Só nós vamos encontrar OH-, que são íons de hidroxila, e H+, que são íons de hidrogênio. Agora vamos tocar o slide para ver um pouquinho melhor. Aqui, água mineral. Para ser considerada mineral, a água deve conter uma grande quantidade de sais minerais, entre eles cálcio e magnésio. Quando a água é pobre em minerais, não há produção adequada de hidróxido alcalino. Portanto, é necessário o uso complementar do mineralizador da Timor, topo H+. Então, antes de nós começarmos, adiantamos nossa aula, nós vamos mostrar, então, o silocimol nós mostramos há pouco, que é um conjunto de ímãs cientificamente selecionados e alinhados. Mas como que o nosso território não é vulcânico e tem muitos mananciais que faltam cálcio e magnésio, então a fábrica já colocou dentro desse recipiente pedras vulcânicas, dolomita, que ela libera cálcio e magnésio e outros minerais, mas principalmente cálcio e magnésio. Se porventura a água que nós usamos já tem cálcio e magnésio, fica de braços cruzados. Ela só libera se houver necessidade. Então, visto esse ponto de vista, vamos adiante. Outro detalhe muito importante. A água é sempre bom que ela seja filtrada, certo? Então, quando a água passa pelo silocimol, ela emite, então, o silocimol emite aquele fluxo magnético que dissocia a molécula d'água em OH-, que são íons de hidroxila, e H+, que são íons de hidrogênio.
Os íons de hidroxila são negativos, eles vão em busca dos sais minerais, vão sequestrar os sais minerais. Todos os sais minerais, eles são positivos, mas tem dois que são positivo-positivos. Então, os sais são conhecidos como valentes e os cálcio e magnésio bivalentes, porque eles são positivo-positivos. Então, aqui, os íons de hidroxila sequestram os sais minerais e o cálcio, como que ele é bivalente, ele necessita, então, de dois íons de hidroxila para poder formar o hidróxido alcalino. A mesma coisa ocorre com o magnésio. Também é bivalente, ele necessita, então, dois íons de hidroxila para poder formar os hidróxidos alcalinos de magnésio. Formar, então, hidróxido alcalino de cálcio e magnésio. Poderão perguntar, mas qual é a diferença que tem de cálcio e magnésio? Ou melhor, dos hidróxidos alcalinos de cálcio e magnésio. E nós vamos dizer, é grande a diferença, porque o hidróxido alcalino é absorvido pelo corpo 3 vezes mais fácil do que cálcio e magnésio. E outro detalhe, cálcio e magnésio só fazem os benefícios se tiver a vitamina D. Se não tiver a vitamina D, ele, em vez de fazer os benefícios, ele vai fazer os malefícios. Entre eles, a produção de cálculos renais, a produção de cálculos biliares, entupimento dos vasos dos rins, entupimento capilares, calcificação das artérias e uma infinidade de outros problemas. Ao passo que os hidróxidos alcalinos, nada disso acontece porque não precisa de vitamina D. Não precisa de vitamina D. Ele absorve todos os sais minerais, mas principalmente o cálcio e o magnésio. Como que eles são alcalinos, ele eleva o pH do sangue acima de 7. E por falar em elevar o pH, vamos voltar um pouquinho. Tem um médico cientista alemão que, em 1931, ele ganhou o Prêmio Nobel de Medicina por ter descoberto que todos os cânceres são oriundos do sangue ácido e a diminuição do oxigênio do sangue. 1931. Ele ganhou o Prêmio Nobel de Medicina por isso. Em 1954, cientistas americanos descobriram que os radicais livres defeituosos, eles são responsáveis por mais de 140 patologias. Veja só, 140 patologias. Nós já vamos voltar sobre os radicais livres. Mas continuando aqui então, gente, o, o hidróxido alcalino, ele eleva o pH do sangue acima de 7 e eleva também o teor de oxigênio em torno de 10%. Tem um detalhe muito importante, gente. A água que nos alimenta aqui, digamos que tem o pH 6, ela entra com o pH 6, passa pelo fluxo magnético, aí é dissociada a molécula d'água, mas o pH da água, depois de passar pelo silo Simon, ainda continua 6. Então não aumenta o pH da água, aumenta só o pH do sangue. Porque para alcalinizar o nosso corpo, não é a água que alcaliniza, é o sangue que alcaliniza o nosso corpo. Tá claro? Tá, então, isso é um... Mas tem um outro detalhe, gente. Vocês viram o Silo Simone e o Topa Mais? Antigamente eles vinham revestidos com aço inoxidável 316, que é o aço hospitalar. Mas estudo feito pela Timor encontraram uma resina resistente tanto quanto aço ou até mais, porém com uma vantagem, que na composição da resina entre três minérios em estado puro, quando eles se unem, eles emitem um infravermelho longo. O infravermelho longo, aqui, tem quatro finalidades. A primeira, repor o efeito do sol, aquele período em que a água de lá da Eta até chegar na nossa casa, ela não recebe sol e nem oxigênio, ou praticamente uma água parada. E com água parada,
houve aquela produção dos clústeres, não é isso? Mas muito bem. Então, a primeira função do infravermelho é repor os efeitos do sol na água. A segunda função é desmanchar aqueles clústeres, deixando as moléculas livres, soltas. E a terceira função, deixa os sais minerais microscópicos, fininhos, 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 entrem em qualquer orifício das nossas células. E a quarta função, que dificilmente falo por falta de tempo, ela segue, acompanha a água. Então, quando a água chega numa célula que está inflamada, ele desinflama a célula. Por isso que existe o alívio de muitas dores. Depois da célula, depois da alimentação, então vai lá nos ossos, deposita nos ossos cálcio e magnésio, aumentando a densidade mineral óssea. A pessoa que tiver osteoporose tomando essa água pode recuperar a massa óssea, com teste científico comprovado. Os americanos ficaram sabendo desse teste e eles não acreditaram no teste do Brasil. Então, requisitaram o Geraldo Barreiro, que foi um médico cientista que fez o teste científico para nós, e ele foi para lá. Em 2014, na 17ª Conferência de Santiago, ele fez os testes lá. Ele fez. E 45 dias depois ele entregou o teste científico daquele trabalho lá. E compararam com o nosso. Bateu direitinho, não teve nenhuma vírgula separada, nada, nada, nada. A partir de então, a Timor foi conhecida mundialmente. E hoje, graças a essa desconfiança, o Brasil, quer dizer, a Timor, ela se tornou uma multinacional que está vendendo para todos os países. Bom, nós vimos ali os aglomerados dos sais minerais. Faltou agora os aglomerados dos íons de hidrogênio. Como o radical livre é neutralizado, aqui nós temos então uma informação. Quanto mais minerais na água, maior íons de hidrogênio sobrarão. Os íons de hidrogênio reagem com os radicais livres, tornando-os em água, e serão eliminados naturalmente pelo organismo. Vou explicar melhor. Sobrou aqui, então, os íons de hidrogênio. São positivos. Eles vão em busca de elementos negativos que tem no nosso corpo. Nós vimos há pouco que os radicais livres defeituosos são negativo, negativo, altamente corrosivos. Então, gente, como que o radical livre é um átomo de oxigênio mal formado? Então, ele leva a letra O e é negativo, negativo. Então, ele é bivalente, ele necessita de dois íons de hidrogênio para poder formar o terceiro elemento. E a resposta seria, então, o terceiro elemento seria HHO. Simplificando, fica H2O. Veja, ele transforma os radicais livres defeituosos em água. Só que essa água não fica no organismo. Ela é expelida imediatamente pela pele, em forma da porosidade da pele. Pela porosidade da pele, em forma de suor. Desculpa. Ou pela urina ou pelo sangue. Desculpa, gente. Desculpa, gente. Ou pela urina ou pelas fezes, deixando então nosso corpo livre desse inconveniente que são os radicais livres defeituosos. Mas por falar em radical livre, vamos um pouquinho mais de como é que ele funciona. Veja aqui, esses são os radicais livres, eles se aproximam da membrana da célula, entra, quer dizer, extrai o elétron da célula, e a célula, sem o elétron, condenada à morte precoce. Como que a célula não conseguiu preparar a substituta, então ela morre e não deixa a substituta, deixa uma lacuna. É onde que entra as patologias para fazer os malefícios da gente. Gente, só um detalhe. O nosso corpo produz quatro radicais livres positivos, que é a imunidade, a cicatrização, coagulação e a apoptose. A apoptose
É a preparação da célula para a morte. Todas as nossas células têm, em média, 7 anos de vida. Quando chega próximo ao sétimo ano, então ela produz uma substituta. E quando essa criança tem condições de assumir, então a mãe ela morre, mas deixa a substituta, então não fica lacuna. E aqui, como não pode preparar, ficou a lacuna, então onde é que entra as patologias? Mas vamos um pouquinho melhor aqui. Aqui, veja, nós temos então os radicais livres positivos. A imunidade, a cicatrização, coagulação e a apoptose. Olha a pele como que fica bonita, sadia, jovial. E os radicais, aliás, os radicais defeituosos, mais conhecidos como negativos, eles produzem, então, envelhecimento precoce, mutação do DNA, destruição das memórias de lipídica e também a entrada das patologias. Olha a pele como é que fica enrugada, de impressão, uma pessoa de 80, 90 anos, quando na realidade não tem nem 30. Esses ali são os efeitos dos radicais livres defeituosos. Então, gente, eliminando os radicais livres negativos, o nosso corpo fica protegido e a água nutre todas as células na base. E sem a influência danosa dos radicais livres defeituosos, podemos desenvolver normalmente sem enfrentar obstáculos. Aqui nós temos um caso, gente, uma pessoa com uma doença imune, autoimune, que é o diabetes. E ela levou umas mordidas de formiga e formou uma chaga. E dessa chaga virou uma ultravaricose, pode ser enxerga até os ossos dentro. E a medicina tem muito trabalho para poder eliminar da ultravaricose. Essa pessoa tomando água e pulverizando água no pé, olha o que aconteceu em pouco tempo. Elimina totalmente. Notem bem, gente, isso aqui não é remédio. Ele apenas magnetiza a água e a água magnetizada que age na origem. Nós temos essa outra senhora também, há mais de 5 anos, ela está com essa patologia que é psoríase, também autoimune. E ela tomando água e pulverizando água nas costas, veja o que aconteceu em questão de 100 e poucos dias. Eliminou totalmente. Se eles pararem de tomar água, vai voltar novamente. Mas continuando com água, ela vai ficar assim. Então, age na base. Conclusão do estudo científico. O uso da água submagnetizada pelo seu esmoro é imprescindível. Eu gosto de fazer uma pergunta aqui. Prevenção do envelhecimento precoce? Sim, porque ele elimina o excesso de radicais livres. Prevenção do câncer? Redução da acidez sanguínea? Sim, porque ele aumenta o teor de oxigênio do sangue, alcaliniza o sangue. Prevenção da osteoporose? Sim, porque aumenta a densidade mineral óssea. Prevenção de doenças cardíacas? Sim, porque é redução dos níveis de triglicerídeos, redução dos níveis de colesterol, redução dos níveis de glicose, redução dos níveis da gordura subcutânea. Veja a gente com água. Nessa época do ano, nós estamos gastando dinheirões para poder eliminar a gordura subcutânea, para no fim do ano chegar na praia, ou no início do ano chegar na praia sem a casca de laranja, a celulite. Nós eliminamos aqui a celulite com água, gente. Veja só que maravilha, gente. Eliminamos com água. Importante. O Solutimol não tem o objetivo de curar a doença, mas sim de magnetizar a água. A água magnetizada será um coadjuvante ao tratamento de saúde e irá melhorar sua qualidade de vida ao reduzir a acidez e os radicais livres no organismo. Produto isento de registro pela Anvisa, o Silosimol, não tem registro porque não é remédio. Mas ele tem uma resolução de 1637 que o regula direitinho. Também o Ministério da Saúde tem um atestado que libera a prescrição médica para usar o psilocibina. Aqui nós temos, gente. A tecnologia do psilocibina é conhecida internacionalmente.
Pesquisa, estudo de renovadas instituições atestam a eficácia do produto Timon, que nós temos no laboratório, da Unesp, da APTA, Falcon é uma empresa alemã, mas tem filial no Brasil. E aqui nós temos o atestado do Geraldo Malheiro, fez os Estados Unidos em 2014, a 17ª Conferência de Santiago, até teste científico da curva osteoporose. Com isso, a gente então nós interrompemos, quer dizer, concluímos o trabalho dos sais minerais. E agora, vamos chamar então o mestre Borges, que ele vai nos ensinar como eliminar uma patologia que muita gente está sofrendo hoje, que é a bursite. Então, Borges, por favor, a sala é do senhor e nos ensine, por favor, como eliminar a bursite. Muito obrigado, gente, pela presença de vocês e também por ter acessado a sala. Muito obrigado, Borges, a sala é do senhor. Muito obrigado.